Atos 14, versículos de 8 a 20. Que bênção a gente poder estar pregando em série, irmãos. Esse não é um ato apenas nosso, mas acredite, não muitas igrejas fazem isso. E a gente tem aprendido que isso é um grande presente para nós, podermos estudar a palavra de Deus em sequência, né? Podermos ir vendo como os textos vão seguindo e vão vendo o fluxo, havendo um fluxo deles. Olha o que diz Atos 14, de 8 a 20. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos fazendo boas novas, ou trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, pelo que já vivemos até aqui. Obrigado pela ceia do Senhor que podemos partilhar nessa noite. Obrigado pelas canções que nós pudemos entoar ao Teu nome. Obrigado pelo tempo de devocional, lá no início do culto. Nós te entregamos cada parte desse culto como uma adoração, como fruto de adoração ao Senhor. E agora, Deus, diante de nós temos Tua santa, viva, perfeita palavra. E nós pedimos, Deus, que o Senhor se revele a nós por meio delas mais uma vez nessa noite. Que apesar de mim, Deus, eu possa comunicar aos meus irmãos de forma fiel o Teu conselho. E que essa palavra, Deus, produza tanto em mim, mas também em todos nós, o fruto devido para o qual ela foi escrita. E eu rogo isso em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Certa vez, irmãos, alguém disse que o maior perigo não é rejeitar a verdade, mas confundi-la com algo que ela nunca foi. Ao longo da história, não foram poucas as vezes que atos legítimos foram mal interpretados. Intenções corretas foram distorcidas e pessoas foram exaltadas ou mesmo condenadas pela leitura equivocada que se fez delas.
Um episódio que ilustra bem isso, aconteceu lá no século XIX, vai ter uma figura aí, vai aparecer para você, em algumas regiões da Europa. Médicos que começaram a defender práticas básicas de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos antes das cirurgias, eles foram ridicularizados. E não só ridicularizados, eles foram rejeitados e até afastados de suas funções, porque estavam lavando as mãos antes de começar uma cirurgia. O que hoje nos parece óbvio, era naquela época interpretado como absurdo. E onde estava o problema? Em quem defendia aquela prática? Claro que não. O problema estava nas pessoas que não compreenderam corretamente o que estava diante delas. A verdade estava ali, produzindo resultados, mas sendo mal interpretados. Tem uma outra imagem que vai aparecer aí, mais à frente, desse processo que hoje virou natural. Nós estamos assistindo uma série, e essa série mostra várias vezes os médicos lavando as mãos para entrar no centro cirúrgico. Isso virou normal, mas naquela época, isso foi um absurdo. Muitas vezes, irmãos, nós vemos esse mesmo erro acontecendo no campo espiritual. O agir poderoso de Deus sendo interpretado de forma errada. O milagre acontece, a transformação ela é visível, mas o coração humano conduz essa experiência por caminhos ou para caminhos completamente distorcidos. E aqui em Atos 14, Lucas nos leva até uma pequena cidade chamada Listra, um lugar aparentemente insignificante, tem uma imagem aí para nós, uma cidade aparentemente significante no mapa do Império Romano, mas que se torna palco de uma das cenas mais intensas da missão, dessa missão cristã primitiva, se a gente pode dizer assim. E aqui, irmãos, em poucos versículos, nós vemos o Evangelho ser celebrado, mas em seguida distorcido, rejeitado. E ainda assim, irmãos, apesar de tudo isso, esse Evangelho perseverando, ele persevera ali. Esse texto, irmãos, não é um relato sobre milagres espetaculares, nem sobre perseguição. O texto é um retrato fiel do coração humano, irmãos, diante do agir poderoso de Deus. Em Listra, irmãos, o mesmo milagre que restaura um homem incapacitado desde o nascimento provoca quase que imediatamente idolatria, e uma idolatria que nós podemos dizer desenfreada. E aquela mesma multidão que tenta adorar os apóstolos como deuses, pouco depois, e bem pouco depois, se deixa convencer e apedrejá-los como criminosos. Lucas quer que entendamos que o problema sempre foi a interpretação equivocada do poder de Deus. Irmãos, quando o coração não é transformado pela verdade, até mesmo o agir gracioso do Senhor pode ser mal compreendido. Mas não só mal compreendido, ele pode ser inclusive redirecionado e até mesmo rejeitado. Esse episódio aqui, irmãos, também nos prepara para a verdade de que fidelidade ao Evangelho não garante aceitação. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais fiel é a proclamação, mais exposta se torna a idolatria humana. E mais intensa pode ser, inclusive, a rejeição a esse Evangelho. Em Listra, irmãos, Paulo e Barnabé experimentam em poucas horas aquilo que muitos servos de Deus experimentaram ao longo de uma vida inteira, da exaltação indevida ao sofrimento injusto. Poucas horas de uma coisa a outra, de uma idolatria gigantesca a um ajoelhamento para apedrejamento. Isso, irmãos, nos convida a olhar além do milagre visível e a discernir o que realmente está em jogo aqui. Não se trata apenas de um homem que voltou a andar, nem apenas de um apóstolo que foi apedrejado. Trata-se, meus irmãos, do confronto entre o Deus vivo e o coração humano, entre a verdade do Evangelho e as falsas formas de adoração, entre a missão de Deus e a instabilidade das multidões. E a minha proposta, irmãos, hoje é nós olharmos para esse texto e buscarmos discernimento e discernirmos ele com o poder do Evangelho, de como esse poder se manifesta
como ele é frequentemente mal interpretado e como, apesar de tudo, a missão de Deus continua avançando. E é sobre isso que está a nossa grande ideia, essa frase que nós comumente já se tornou comum para nós, ela está aí no seu boletim, ela vai dirigir a nossa pregação, né? É uma síntese de tudo que a gente vai falar aqui nos próximos minutos. E ela diz o seguinte para nós: o Evangelho manifesta o poder do Deus vivo, mas esse mesmo poder expõe a idolatria humana e provoca rejeição, exigindo perseverança fiel dos servos de Cristo. Em Listra, irmãos, o poder de Deus é inegável. Um homem que nunca havia andado, é o que o texto vai dizer, se levanta e anda. A transformação que aconteceu ali de forma pública, ele não produziu arrependimento, ele não produziu uma fé, ou mesmo uma compreensão correta de quem Deus é. Pelo contrário, irmãos, esse milagre revela aquilo que já estava no coração da multidão, uma disposição constante de adorar o que se vê, de divinizar, se é que existe essa palavra, o instrumento, e de rejeitar a verdade quando ela confronta suas expectativas. O texto nos ensina, meus irmãos, que o Evangelho não existe para satisfazer nossas religiosidades, nossa cultura e nossas próprias emoções. Ele não se molda, irmãos, o Evangelho não se molda às nossas crenças. O Evangelho, irmãos, ele confronta nossas crenças. Por isso, irmãos, o mesmo poder que restaura também desmascara. O mesmo sinal que encanta também ofende. E a mesma mensagem, irmãos, que liberta também provoca resistência. Ao mesmo tempo, irmãos, Lucas deixa claro que a rejeição ou a reação humana, seja a idolatria ou seja a perseguição, ela não interrompe a missão de Deus. Ela não interrompe o que Deus quer fazer, porque o que Deus quer fazer, irmãos, não importa o que o homem queira, que obstáculos o homem queira colocar, Deus vai fazer. Os servos, eles são sustentados pela graça daquele que os enviou. Em meio à confusão, irmãos, em meio a essa rejeição, em meio à violência, o Evangelho continua avançando. E à luz dessa verdade, irmãos, que nós devemos ouvir cada versículo deste como participantes da missão. Nós estamos em missão, não só pela plantação de uma nova igreja, não só pelos desafios que nós temos enfrentados, mas porque cada um de nós é um missionário em missão, é um servo em missão, servindo ao mesmo Deus vivo. E lembrando, irmãos, que nós estamos, apesar da diferença de 2000 anos, nós estamos no mesmo mundo que ainda hoje reage ao Evangelho com confusão, com idolatria e com oposição. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver fé e restauração. Eu quero reler com vocês os versos de 8 a 10 do nosso texto, apenas para relembrar você os detalhes do texto e aí a gente poder dissertá-lo. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Lucas inicia, irmãos, essa cena para nós, e pense nisso aqui como uma cena de filme, vá montando no seu quebra-cabeça aí essa cena do filme. Lucas inicia, irmãos, essa cena chamando nossa atenção para esse homem, cuja condição ela resume de forma muito clara a impossibilidade humana, a impotência do homem. Ele nos diz que em Listra havia um homem, aleijado dos pés, paralítico desde o nascimento, que jamais havia conseguido andar. Quando eu estava começando a estudar, eu me deparei com uma frase de John Owen. Pensando sobre esse texto, ele falou o seguinte: o homem,
em seu estado natural, está tão incapaz de qualquer bem espiritual quanto um morto está para se levantar do túmulo. Eu gostei dessa frase de Owen. Ele ilustra bem o nosso paralítico, porque como paralítico desde nascença, ele não tinha condição de se levantar e de fazer nada. A descrição feita por Lucas traz informações claras para que não reste dúvida nenhuma. Lucas é muito didático, muito objetivo, muito claro sobre a condição daquele homem, para que não tivesse dúvida nenhuma. Não se trata de uma limitação recente, nem de uma enfermidade passageira, nem de alguém que já tivesse experimentado algum alívio, já tivesse andado por algum tempo e depois ficado paralítico. Aquela, irmãos, era uma incapacidade total, permanente e sem esperança de reversão aos olhos humanos. Esse homem estava ali sentado como alguém que sempre esteve lá, de certa forma, separado da vida ativa da cidade, dependente, limitado, provavelmente sustentado por esmolas. E aí, continuando os meus estudos, eu encontrei uma outra frase que também me chamou a atenção, provavelmente eu não vou citar esse nome corretamente, mas é Thomas Goldwyn, talvez seja. Ele diz o seguinte: a graça não apenas remove a culpa, mas restaura a capacidade de viver para Deus. E nesse sentido, irmãos, Lucas quer que entendamos que aquilo que acontecerá a seguir não poderá ser experimentado pela razão humana ou explicado pela razão humana. O cenário é de total impotência humana. É nesse contexto, irmãos, que o texto diz: ele ouvia Paulo falar. O foco não está inicialmente, irmãos, no milagre, mas na proclamação. Antes de qualquer transformação que tivesse que acontecer, visível ou não, a exposição da palavra, irmãos. Isso aqui me pegou. Paulo não está realizando um espetáculo, como a gente vê, inclusive, espetáculos religiosos por aí. Ele está anunciando o Evangelho. O poder, irmãos, que se manifestará a seguir, nasce do Deus que age por meio da sua palavra e dessa palavra proclamada. Lucas, irmãos, então descreve que Paulo fixa os olhos naquele homem. Irmãos, Paulo está pregando, Paulo está expondo as Escrituras, é como se Paulo tivesse como eu estou aqui agora, ele fixa os olhos no homem e tudo acontece. Paulo está proclamando, irmãos. Talvez, irmãos, nós olhemos para situações, para realidades, quem sabe para a nossa própria igreja, quem sabe para outras situações de pessoas à nossa volta, de pessoas que nós nos deparamos em nossa caminhada, e a gente fique se perguntando como aquela realidade pode mudar. Irmãos, independente da condição física de um homem, a maior necessidade do homem, que nós já sabemos, eu espero que você saiba disso, é a condição espiritual. E essa condição, irmãos, ela só pode ser mudada através da proclamação, do anúncio, através do Evangelho. Por isso, Paulo está ali pregando. Por isso, as realidades que você e eu nos deparamos em nosso dia a dia, e que nós, por vezes, achamos que elas não podem mudar, por causa do governo, por causa da iniciativa privada, por causa que, quem sabe, a família não está dando a atenção que deveria dar àquela pessoa. Irmãos, existe algo maior, existe um problema maior. E esse problema, irmãos, só pode ser mudado através da proclamação. Paulo está pregando, então ele fixa os olhos naquele homem e percebe que ele tinha uma fé para poder ser curado. Aquele homem, irmãos, não pediu, não implorou por um milagre. Não havia mérito algum para que aquilo pudesse acontecer. O que vemos, irmãos, é a sabedoria de Deus operando. Enquanto o homem ouve a palavra, Deus opera fé em seu coração, e Paulo, guiado pelo Espírito, reconhece isso. E então Paulo fala um texto breve, um texto direto, mas com muita autoridade. E ele diz: levante-se, fique em pé. Não existe, irmãos, uma palavra mágica, sim, sim, salabim, e qualquer outra coisa. Não houve nenhum ritual ali, meus irmãos. Apenas a palavra ordenada.
ecoando o poder do próprio Deus Criador, aquele que chama à existência aquilo que não existe, aquele que ordena aquilo que nunca funcionou, para que passe a funcionar. A resposta aqui ali aconteceu de forma imediata, irmãos, e de forma completa. Lucas nos diz que o homem deu um salto e começou a andar. Aquele que nunca havia, irmãos, ficado em pé, ele salta. Olha, irmão, ele estava sentado ali a vida inteira e a primeira coisa que ele faz é dar um salto. Aquele que sempre esteve sentado, agora se levanta livremente. Irmãos, algumas coisas na Bíblia, parece que a gente lê assim, a gente não se conecta. Por isso que eu digo, monte essa história na sua cabeça ali, irmãos. Provavelmente esse homem sempre chegava àquele lugar carregado. Provavelmente aquele homem, para estar ali, ele teve que importunar alguém, ou quem sabe pagar por alguém, pagar fruto das esmolas recebidas. Eu estou conjecturando aqui. Ou então algum familiar, ou alguma pessoa que de repente se valia dos ganhos dele, mas ele não chegou ali sozinho. De repente ele salta, de repente ele fica em pé. E aqui, irmãos, nós aprendemos que quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta de tal forma, de uma forma real e de uma forma transformadora. Anos atrás eu conheci um homem, esse homem, ele, um músico, um grande baterista. Nós tocamos juntos algumas vezes, e eu sentava perto dele e via a habilidade daquele homem, com as baquetas e a forma como ele fazia os grooves, as viradas. Ele era um homem grande, maior que eu, assim, a baqueta ficava pequenininha, e ele fazia uma série de firulas na bateria e tocava. Um grande músico. E aquele homem ia contar a história dele no evento, no congresso. E ele começa a contar a história, ele não tinha nenhum pelo. Nenhum pelo. E ele falava como a dependência química e álcool mexeu com a sua vida. Ele levantou, uma das vezes ele levantou as pernas das calças. Ele tinha uma parte da canela muito grande assim, era um negócio grande, a canela dele era muito grande assim. E toda marcada. E ele contou ali para nós que aquelas eram marcas de vezes que ele ficou na solitária, preso, por conta de prisões, por roubos e por tantas outras coisas que ele fez. Ele disse que certa vez ele ficou tantos dias presos e colocaram naquela solitária dele um volume de água. E aquele volume de água não era trocado, ele ficava com aquele volume de água ali, e ali ele fazia as necessidades, ali ele se lavava, e ficou com aquela água vários dias. E ali começou-se a criar bichinhos. Esses bichinhos entravam nas pernas dele, e ele tinha que ficar lutando para tirar os bichinhos, mas dentro da mesma água, mas ele se cansava, e ele dormia, e aqueles bichos comiam o seu corpo. E ele disse que ficou tão fraco que ele ficava sem conseguir se levantar. Até que passou a quantidade de dias que ele ficaria naquela solitária e ele saiu arrastado dali, numa maca. Tiraram ele, levaram para a enfermaria, trataram dele. E isso se repetiu algumas vezes. Então aquelas marcas eram resultado daquilo. E ele dizia que ele se lembra com muita alegria do dia em que ele pôde levantar. Eu fico imaginando, irmãos, se para esse homem, que era um homem normal e que por ocasião dessas situações da sua vida, passou um tempo sem se levantar, e quando se levantou, ficou alegre, imagine este homem do texto, que nunca teve a oportunidade de se levantar.
Irmãos, aqui não se trata apenas de uma mudança interior, ou mesmo de uma mudança exterior visível, mas de um agir concreto do Senhor na história. Deus continua, irmãos, sendo aquele que restaura o que estava quebrado desde o nascimento, que levanta o que nunca se sustentou e que transforma aquilo que parecia irreversível. Mas ainda não acabou, meus irmãos. Esse milagre, embora glorioso, grandioso, não encerra a história. Ele não produz automaticamente entendimento correto. Ele não produz adoração, ou mesmo conversão de muitas pessoas. O poder de Deus que agiu ali, irmãos, se manifestou. Mas o coração humano ainda precisa lidar com o que fazer com esse poder. Assim, irmãos, esse primeiro movimento do texto nos ensina que o Evangelho não é fraco, não é a questão simbólica, não é um símbolo, e também não é apenas teórico. Esse Evangelho, irmãos, carrega um poder real. Mas esse episódio, isso nos alerta, irmãos, que o poder do Evangelho por si só não garante que será corretamente, que ele será corretamente compreendido. O que começa como uma transformação pode rapidamente ser distorcido por causa do coração do homem, e do coração, principalmente do coração do homem que não é governado pela verdade. Algumas aplicações para nós a partir desse trecho, irmãos. Em primeiro lugar, creia e continue crendo que a palavra transforma. Creia e continue crendo que a palavra transforma. Você crê, irmãos? Se sim, então por que você não prega? Você diz que crê no poder do Evangelho, então eu lhe pergunto, por que você não prega? E se você prega, continue pregando. Porque chega uma hora que eu vou percebendo em conversa, que parece que a gente diz assim, eu já falei tanto, mas essa pessoa é impossível, como você e eu éramos. Então continue pregando. Se você crê e prega, espere, pois Deus, a seu tempo, agirá. O homem foi curado, mas antes disso ele ouviu Paulo falar, meus irmãos. O milagre não substitui a pregação, ele confirma o que é anunciado. Porque onde a palavra, irmãos, é desprezada, a transformação se torna superficial, ou mesmo emocional, ou quem sabe temporária. Então, creia e continue crendo. Segundo, você e eu, irmãos, nós somos piores do que nós imaginamos. Você é pior do que você imagina. Desculpa dizer isso para você assim, mas, irmãos, eu sou pior do que eu imagino. Você também. Nós somos, irmãos, nós somos ruins. Temos a tendência pecaminosa de achar que nós somos bons, mas nós não somos, irmãos. Lucas enfatiza que o homem era aleijado desde o nascimento e que nunca havia andado. Isso nos confronta, irmãos, que a realidade de que o problema humano não é apenas circunstancial, ele é estrutural. O Evangelho não vem apenas melhorar nossa vida, irmãos, ele vem nos dar vida. Porque sem Jesus nós estávamos mortos, sem esperança, como aquele homem que nunca tinha esperança de se levantar. Em terceiro, irmãos, seja grato. Seja grato. O homem não possui recursos, ele não tem forças, ele não tem um histórico, diz assim, um dia eu andei, mas depois eu piorei, não sei o quê, não tem história na vida dele. A iniciativa pertence a Deus, meu irmão. E o milagre acontece para que fique claro que o poder não está no homem. Nós vamos ver a seguir do texto que tentam dar esse poder ao homem, mas fica claro que ele não é do homem, não é do mensageiro, mas do Senhor que age por meio da sua palavra. Portanto, seja grato. Quarto, seja humilde. Todo milagre carrega o risco de deslocar, irmãos, a glória de Deus para os instrumentos que ele usa.
O texto nos confronta, irmãos, a celebrar o agir de Deus sem idolatrar pessoas, ou mesmo métodos, ou mesmo experiências. Não ache que as coisas boas que acontecem em sua vida são por sua capacidade. Abandone o orgulho. Venha a Deus com humildade e com fé. Seja humilde. Quinto, reconheça o agir de Deus. O milagre é real, mas o entendimento ainda não está formado, não está claro para eles. A fé verdadeira não se mede apenas pelo impacto do que vemos, mas pela submissão da nossa interpretação à verdade do Evangelho. Em outras palavras, meus irmãos, o milagre não aconteceu porque o homem tinha fé suficiente, mas porque Deus decidiu agir, e essa fé foi despertada pela palavra. É o poder de Deus que desperta a fé. Paulo já falou sobre isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, mas isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, irmãos, tudo começa com a pregação do Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho, o Espírito agiu no nosso coração e nós respondemos. A cura, irmãos, desse homem aconteceu porque ele ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus produziu fé no seu coração e aquela fé o fez saltar. O segundo ponto para nós, irmãos, que vem de forma natural no texto, é uma incompreensão religiosa. Vamos reler o trecho de 11 a 13? De 11 a 13. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Até aqui. E aqui, irmãos, nesse ponto do texto, o autor do nosso livro, Lucas, ele nos mostra que o milagre que acabara de acontecer, ele não conduziu à adoração, não teve adoração depois ali. O que teve ali foi muita confusão. O texto diz que ao verem o que Paulo havia feito, as multidões começaram a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós de forma humana. Talvez isso fosse uma música. A reação, irmãos, ela é muito carregada de entusiasmo. O problema aqui, irmãos, não é a falta de resposta. Houve uma resposta, mas é uma resposta errada. Mas há um detalhe bem importante para nós aqui que Lucas ele faz questão de registrar. A multidão grita em língua licaônica. Esse dado, irmãos, ele explica por que Paulo e Barnabé, eles não percebem de imediato o que está acontecendo. Enquanto o milagre era público, a interpretação ela era idólatra. E essa interpretação, irmãos, ela se desenvolvia num idioma local. Ele não era um idioma alcançável de entendimento dos missionários. O erro, irmãos, não estava no que Deus havia feito, mas na forma como as pessoas estavam interpretando o que Deus tinha feito. E é a partir, irmãos, dessa leitura distorcida que a multidão passa a identificar os apóstolos como divindades. Barnabé é chamado de Zeus, provavelmente, irmãos, por sua postura mais reservada e pela liderança que era percebida nele. Paulo é chamado de Hermes. Por quê? Ele era uma espécie de mensageiro dos deuses, era assim que eles traduziam Hermes, porque ele era quem falava muito. E se ele me ouve falar, aí está danado. O evangelho, irmãos, ele não foi rejeitado aqui. Ele foi reinterpretado. E essa é uma das formas mais sutis, irmãos, mas também mais perigosas
de resistência à verdade. Um homem chamado Richard Sybels, talvez seja esse o nome, ou a pronúncia, pensando sobre isso, ele diz o seguinte: o coração natural não rejeita Deus imediatamente. Primeiro ele o molda segundo sua própria imaginação. Nesse sentido, irmão, Sybels descreve esse mecanismo do coração humano, pois o evangelho é absorvido, mas ele é deformado. Lucas nos permite enxergar, irmãos, que essa reação ele não surge do nada. A região de Listra ela estava profundamente marcada por mitos antigos. E essas lendas aí de Zeus e Hermes, registradas por Ovídio, segundo o qual os deuses teriam visitado aquela região no passado e sido rejeitados, exceto por um casal humilde. Desde então, meus irmãos, a expectativa do retorno desses deuses permanecia viva. Eles esperavam por eles voltarem. E esse milagre, portanto, irmãos, ele não gera uma fé bíblica. Ele ativa essas crenças antigas daquelas pessoas. É importante, irmãos, perceber que a idolatria aqui, ela não é fria, ela não é cética. Ela é religiosa, irmãos. Ela é entusiasmada. E ela é também, irmãos, aparentemente reverente. Eles tinham uma reverência. O sacerdote de Zeus, irmãos, cujo templo ficava diante da cidade, não hesita. O texto diz que ele traz bois e coroas de flores até o portão, pronto para oferecer sacrifícios. Tudo é feito com solenidade, com devoção, esse senso de urgência. Mas toda essa devoção, irmãos, está completamente deslocada do verdadeiro Deus. Esse ponto aqui do texto, irmãos, nos confronta com uma verdade que é muito desconfortável. O ser humano, irmãos, não é naturalmente um buscador de Deus. O homem, irmãos, o ser humano, ele é um fabricante incansável de ídolos. Alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Diante do poder de Deus, o coração não regenerado não permanece neutro, irmãos. Ele reage, mas reage a partir das categorias que ele já possui, de crenças que ele já possui. Em vez de abandonar os seus deuses, ele tenta encaixar o agir de Deus e do Deus vivo dentro de sua velha cosmovisão. Cosmovisão é uma palavra que eu sempre uso aqui. E isso nos ensina, irmãos, que a idolatria não nasce apenas da negação de Deus, mas da tentativa de controlar, de domesticar, de reinterpretar o poder de Deus. A multidão, meus irmãos, não queria rejeitar o milagre. Eles queriam administrar o milagre. Eles não queriam se arrepender, eles queriam celebrar. Eles não queriam ouvir uma nova verdade, eles queriam confirmar suas antigas crenças. E Lucas, irmãos, nos ensina que milagres por si só não destroem a idolatria. Você já viu pessoas aí fazendo tantas coisas em nome da sua idolatria? Pessoas que andam a pés, quilômetros e quilômetros. Pessoas que atravessam vários trechos de joelho. Pessoas que se autoflagelam. Pessoas que fazem voto de fome. E por aí vai, irmãos. Por aí vai. O ser humano é um fabricante de ídolos, irmãos. Isso nos ensina que a idolatria não nasce apenas da negação de Deus, mas da tentativa de controlar Deus. Richard Baxter, pensando sobre esse assunto, ele disse o seguinte: sinais podem despertar a atenção, mas somente a verdade converte o coração. O coração humano, irmãos, prefere chamar o mensageiro de Deus do que se curvar diante do verdadeiro e único Deus que enviou o mensageiro. E esse segundo movimento aqui do texto, irmãos, ele nos prepara para um confronto que virá a seguir. A idolatria não pode ser tolerada, mesmo quando nasce de entusiasmo, e do entusiasmo religioso, nesse caso aqui. O Evangelho não aceita concorrentes, irmãos. Ele nem permite que seja reinterpretada à luz de velhas crenças.
É por isso, irmãos, que a reação dos apóstolos será tão intensa e tão necessária. Algumas aplicações para nós desse segundo ponto aqui. Submeta-se à verdade de Deus. Submeta-se. A multidão não ficou indiferente ao milagre, irmãos. Houve entusiasmo, houve devoção e até sacrifício. Ainda assim, irmãos, tudo estava errado. Isso nos confronta, irmãos, com a realidade de que é possível ser profundamente religioso e completamente equivocado. É possível ser profundamente religioso e completamente equivocado. O texto nos ensina que a reação emocional não é o sinônimo de conversão genuína. Onde a verdade não governa, o poder é distorcido. Submeta-se à verdade de Deus. Segundo, leia o agir de Deus pela palavra, não pelas circunstâncias. Os habitantes de Listra, irmãos, eles viram um milagre, mas o leram à luz de seus mitos antigos. Eles não abandonaram sua cosmovisão, apenas tentaram acomodar o novo dentro do velho. Isso nos confronta, irmãos, com a tentação constante de interpretar Deus a partir da cultura, da tradição, ou de experiências pessoais. Ontem mesmo eu falava com alguém sobre experiências pessoais. Em vez de submeter todas as coisas, irmãos, ao escrutínio da palavra. Sem a palavra, irmãos, até o agir de Deus pode nos afastar do Deus verdadeiro. Terceiro, cuidado. Nem tudo o que parece devoção agrada a Deus. O sacerdote de Zeus não vem com desprezo, mas com sacrifícios. A idolatria aqui, irmãos, ela é organizada. Isso confronta a igreja, irmãos, a reconhecer que nem toda linguagem religiosa, nem todo entusiasmo espiritual, nem toda prática devocional é de fato adoração verdadeira. Quando Deus não é conhecido como Ele se revela, a devoção se torna idolatria bem intencionada. Eu vejo, irmãos, um monte de gente fazendo devocional. Gente que chora, gente que... E aí o povo filma e faz aquele negócio. Aí quando eles postam lá o que está gerando neles aquele resultado, está lá. Deus tem o melhor desta terra para você. A pessoa, Deus, eu recebo, eu quero. Aí a pessoa chora, se emociona. Irmãos, quem é que não quer o melhor dessa terra? Quarto, não confunda os meios de Deus com o Deus dos meios. Paulo e Barnabé são elevados à condição de deuses porque estão ali, diante dos olhos do povo. O coração humano, irmão, sempre se inclina a glorificar aquilo que pode ver, tocar, controlar. Alguém disse esses dias, tudo que você puder pegar, tocar, sentir, e por aí vai, a bagunça é grande. Isso nos confronta, irmãos, com a tendência de transformar líderes, pregadores, ministérios ou experiências em objetos de admiração, roubando a glória que pertence exclusivamente a Deus. Não confunda os meios de Deus com o Deus dos meios. Quinto, lembre-se, a fé verdadeira se manifesta em arrependimento e submissão. O texto, irmãos, deixa claro que o milagre não conduziu automaticamente à fé bíblica. Ele produziu religião, mas não arrependimento. Isso confronta a ideia de que sinais, eventos extraordinários, experiências, por si só, irmãos, são suficientes para gerar transformação. O Evangelho não chama a admiração do poder, irmãos, mas a rendição ao senhorio de Cristo. Sexto, quando Deus não é adorado como Deus, irmãos, até o bem pode se tornar um grande mal. O sacrifício que estava prestes a ser oferecido parecia algo bom, religioso, reverente. No entanto, meus irmãos, era uma afronta direta ao Deus vivo. Isso nos confronta, irmãos, com a seriedade da adoração. Boas intenções não substituem a verdade. Adorar a Deus, irmãos, de maneira errada, continua sendo desobediência, ainda que envolta em serenidade ou sinceridade.
Terceiro, irmãos, defesa da verdade. Versículos de 14 a 17 vão dizer para nós assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. 17, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Até aqui. Nesse trecho aqui, meus irmãos, Paulo e Barnabé, ao perceberem o que estava acontecendo, eles reagem de forma imediata. Lucas diz, irmãos, que eles rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. E esse gesto aqui, irmãos, para nós, para eles e para nós também, é um sinal, para nós mais no sentido de informação, mas para eles era um sinal judaico profundamente significativo, usado quando se está diante de uma blasfêmia. Para os apóstolos, irmãos, aceitar aquela adoração seria trair o próprio Deus que os havia enviado. O texto nos mostra que a idolatria, quando manifestada, não pode ser tratada como tolerável, meus irmãos. Ela age ou ela exige uma resposta. Paulo e Barnabé, eles não esperam uma conversa reservada, nem um momento mais apropriado, pois o perigo ele estava ali, de forma iminente. A glória que só pertence a Deus está sendo roubada. E onde a glória de Deus está ameaçada, irmãos, não pode haver omissão. Por isso, irmãos, não se cale diante da injustiça, ou mesmo de uma glória roubada. A primeira afirmação do discurso ela é bem direta. Senhores, por que vocês estão fazendo isso? O evangelho começa aqui, irmãos, com uma interrupção. Paulo inicia com uma pergunta que expõe o absurdo daquela situação. E depois ele se inclina no mesmo nível humano da multidão. Ele diz: nós também somos humanos como vocês. A intenção era destruir por completo qualquer possibilidade de idolatria, meus irmãos. Mais uma vez, vemos como o processo de santificação e amadurecimento tem acontecido na vida desses irmãos, pois eles sabiam que os mensageiros são apenas instrumentos. Paulo então faz uma declaração, irmãos. Estamos trazendo boas novas para vocês. O evangelho, irmãos, não é apenas correção, o evangelho é anúncio. E esse anúncio, irmãos, exige uma ruptura para que vocês se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo. Lucas aqui, irmãos, usa uma linguagem que ecoa o Antigo Testamento. Teologia bíblica está acontecendo aqui. Coisas vãs, irmãos, é a forma bíblica de descrever ídolos. Ídolos vazios, ídolos impotentes, ídolos incapazes de salvar. O chamado do evangelho, irmãos, é sempre um chamado de conversão, ou seja, de abandono. De abandono. O Deus apresentado por Paulo, irmãos, é definido por sua obra criadora. O texto continua dizendo que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diante de um público pagão, irmãos, Paulo começa onde eles precisam começar. Não com a lei de Moisés, mas com a criação. O evangelho é apresentado de forma contextualizada para eles, mas de forma integral, não diluída. Ele adapta o ponto de partida, mas não dilui ou ameniza o conteúdo da verdade. Paulo reconhece, meus queridos, a soberania histórica de Deus ao dizer que, no passado, Deus permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos.
Isso significa paciência, meus irmãos. A idolatria não pegou Deus de surpresa. Ele a tolerou por muito tempo, mas agora, com a chegada do Evangelho, o tempo da ignorância está sendo confrontada pela revelação. Mesmo assim, irmãos, Paulo deixa claro que Deus nunca esteve ausente do mundo. Ele diz, contudo, ele não ficou sem testemunho. A bondade de Deus é apresentada como evidência. As chuvas, as colheitas, o alimento e a alegria são sinais da graça comum. Deus se revelou através de sua provisão. Antes de exigir arrependimento, Paulo mostra que Deus já vinha sustentando aquelas pessoas de forma generosa. O Evangelho, irmãos, não apresenta um Deus distante, que surge apenas para julgar, mas um Deus que sempre esteve presente, sustentando, alimentando e alegrando corações. A idolatria, irmãos, não nasce da ausência de Deus, mas da recusa de reconhecê-lo como Ele é. E Lucas, irmãos, encerra essa sessão mostrando que, mesmo com esse discurso, os apóstolos mal conseguiram impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Isso revela a profundidade da idolatria. A verdade pode ser clara, mas ainda assim encontra resistência. O sucesso do ministério não está na resposta imediata, mas na fidelidade do anúncio. Pode ser que demore, mas eu não vou mudar minhas convicções para me amoldar a uma cultura, irmãos. Esse deve ser o meu pensamento e o é, mas também deve ser o seu. Dias atrás alguém me fez uma pergunta assim, pastor, será que não seria melhor o senhor fazer umas mudanças assim nas suas convicções? Eu digo, não. Eu não vou fazer essas mudanças, a não ser que a palavra me mostre. Fora isso, não farei. Algumas aplicações desse terceiro ponto, ainda temos mais um. Proteja seu coração quanto à glória própria. Paulo e Barnabé não aceitam a adoração nem por um instante, meus irmãos. O texto nos confronta com a necessidade de zelo pela glória de Deus. Não importa quão sincera seja a devoção, se ela não é dirigida ao Deus verdadeiro, ela precisa ser interrompida. A igreja é chamada não apenas a acolher pessoas, irmãos, mas a proteger a glória de Deus com fidelidade e com coragem. Segundo, não queira ser o centro. Ao afirmar, nós também somos humanos como vocês, os apóstolos, irmãos, eles destroem qualquer pedestal. E isso nos confronta, irmãos, com a tentação constante de buscar reconhecimento espiritual. Ou de buscar reconhecimento, status, autoridade, likes, views. O Evangelho não eleva as pessoas. Ele humilha o orgulho humano e exalta somente a Deus. Terceiro, abandone hoje mesmo, qualquer espécie de ídolo do seu coração. Paulo não fala, irmãos, de uma mudança superficial, mas ele fala de conversão, um afastamento intencional das coisas vãs. O texto nos confronta, irmãos, com a verdade de que ninguém se volta verdadeiramente para Deus sem antes se afastar de algo. Idolatria não é apenas um problema antigo. Ele assume formas modernas. Por exemplo, irmãos, a pessoa diz que confia em Deus, mas sua identidade está totalmente no trabalho. O culto é negociável, mas os compromissos profissionais não são. A pessoa diz que vive pela fé, mas entra em pânico quando perde o controle da sua agenda. A pessoa ora pedindo direção, mas decide sem consultar a palavra. Ela confia na providência, mas não aceita perder oportunidades. O coração se entristece mais com uma demissão do que com uma vida espiritual seca. A pessoa diz que Deus é prioridade, mas não confronta o pecado para não gerar conflito.
Ela ora pela família, mas não governa seu próprio lar. Prefere desobedecer a Deus a decepcionar pessoas. Tolera aquilo que Deus reprova para preservar a harmonia. Defende a família com zelo, mas negligencia o discipulado dentro de casa. Irmãos, aqui só para citar alguns exemplos. Abandone hoje mesmo qualquer espécie de ídolo do seu coração. Quarto, tenha uma visão correta sobre Deus. Ao apresentar Deus como Criador dos céus, da terra e do mar, Paulo confronta diretamente os mitos locais. Isso, irmãos, nos desafia a submeter nossa imagem de Deus à Escritura, e não à cultura, não a uma tradição, não a uma experiência. O Deus do Evangelho não se adapta às nossas expectativas, somos nós que precisamos ser transformados pelo Evangelho. Quinto, não abuse da paciência de Deus. Deus permitiu que as nações seguissem seus caminhos por um tempo, mas agora o Evangelho chegou. O texto nos confronta com a seriedade do momento presente, irmãos. A graça não é licença para continuar no erro. A graça é uma oportunidade para arrependimento. O tempo da ignorância não pode ser usado como desculpa quando a verdade é revelada, irmão. Não viva na ignorância. Deixe o Evangelho moldar a sua vida. Sexto, cultive um coração agradecido. Chuvas, colheitas, alimentos, só para dizer alguns exemplos, são sinais da graça de Deus, irmãos. Ingratidão é rebeldia. Abandone-nos, abandone toda ingratidão. A bondade de Deus deveria nos conduzir ao arrependimento, não à indiferença. Sétimo, persevere na proclamação. Mesmo após um discurso claro, os apóstolos quase não conseguem conter a idolatria. Isso nos confronta, irmãos, com a visão triunfalista do nosso ministério. O sucesso não é medido, irmãos, pela resposta rápida das pessoas, mas pela fidelidade à mensagem confiada por Deus. Então pense, irmãos, para quem você precisa voltar a falar de Jesus? Ou a quem você precisa iniciar a falar de Jesus? Quarto e último, perseguição e perseverança. Nós vamos ler os trechos 19 e 20, finalzinho do nosso trecho de hoje. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Lucas agora, irmãos, nos conduz a um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito revelador do episódio. O texto diz, então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio. Essa informação, irmãos, ela é um detalhe que não é só geográfico, não é uma questão de pessoas que estavam no lugar e chegaram em outro. Esses homens já haviam rejeitado o evangelho nessas cidades e agora eles percorreram uma longa distância com um único objetivo: silenciar a mensagem proclamada pelos apóstolos. John Flower disse o seguinte: o ódio ao evangelho não se contenta em discordar, ele persegue até silenciar. Isso nos ensina, irmãos, que a oposição ao evangelho é muitas vezes organizada e persistente. O problema nunca foi o comportamento de Paulo, mas o conteúdo de sua mensagem. Quando o evangelho confronta, irmãos, inevitavelmente também ele desperta resistência. Lucas, irmãos, ele prossegue dizendo que esses judeus mudaram o ânimo daquelas pessoas. A mesma multidão que em minutos antes, irmãos, queria oferecer sacrifícios, agora é facilmente manipulada.
E esse, irmãos, é um retrato claro da instabilidade do coração do homem, que não é regenerado pela verdade do Evangelho. Emoção sem arrependimento produz apenas um entusiasmo passageiro. E aqui nós aprendemos, irmãos, multidões impressionadas não são multidões transformadas. Um coração que não se curva diante do Deus vivo pode oscilar rapidamente entre adoração e ódio. O povo não amava Paulo, amava a experiência. Quando o mensageiro se recusou a ocupar o lugar de Deus, tornou-se descartável. E o texto diz, irmãos, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Irmão, glória a Deus que nós não vivemos esse tempo aqui. Graça de Deus. Porque eu tendo a pensar, irmãos, que muita gente do nosso tempo, se vivesse nesse tempo aqui, com toda essa religiosidade que dizem por aí, eu não sei não, quando viessem momentos como esse. Não há tentativa aqui, irmãos, de suavizar o custo da missão. Não tem uma tentativa de minimizar a questão aqui. Lucas é claro. Lucas é muito claro aqui. Nós somos relembrados, irmãos, que o Evangelho não é apenas rejeitado de forma intelectual. Ele é combatido fisicamente. Não tem a ver necessariamente com o Evangelho, mas ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz que entrou numa manifestação, numa universidade, com um pensamento contrário, e ele foi, irmãos, arrastado para fora e rasgado. Literalmente, a blusa do rapaz estava rasgada e era dito palavras de ordem lá contra ele, e tiraram o cara na força. Olha que o cara era forte. Tiraram ele de lá daquela universidade. Paulo experimenta aquilo, irmãos, que mais tarde escreveria às igrejas. Romanos 8, ele diz o seguinte: por causa de ti enfrentamos a morte o dia todo. A seguir a narrativa diz o seguinte para nós: mas quando os discípulos se ajuntaram ao redor dele, esses discípulos, irmãos, provavelmente eram novos convertidos ali, frutos da própria missão de Paulo ali. Eles não têm nenhum poder político, eles não têm uma força militar que os ajudam. Eles tinham apenas a presença deles. Eles tinham comunhão para oferecer. Muito provavelmente eles tinham oração. Isso nos lembra, irmãos, que o reino de Deus se manifesta muitas vezes em círculos pequenos e aparentemente frágeis. Como eu lembrei da gente aqui, irmãos. Quem sabe, irmãos, nós não estamos aproveitando como nós poderíamos e deveríamos o fato de sermos poucos. Tem tanta bênção, irmãos, disponível para nós na unidade, na proximidade, no discipulado, no aconselhamento, nas reuniões simples, nos encontros inesperados. Tem bênção para nós, irmãos. John Bonnier, o escritor de O Peregrino, ele disse certa vez que um pequeno grupo sustentado por Deus é mais forte do que uma multidão sem Ele. Há muito mais poder, irmãos, no nosso ajuntamento do que você pode imaginar. Não se impressione com números não, irmão. Aproveite a bênção que Deus tem nos dado de sermos poucos. O texto continua dizendo que Paulo se levantou e voltou à cidade. Lucas não explica por quê e como foi que aconteceu, que isso aconteceu. Ele não descreve um milagre ali. Não está falando de um milagre. Não está falando de uma questão física de Paulo. O foco está, irmãos, aqui na soberania de Deus, que preserva seu servo enquanto sua missão ainda não terminou. E aqui é um eco claro, irmãos, da teologia da cruz e da ressurreição para nós.
Paulo, considerado morto, se levanta. Apedrejado fora da cidade, retorna. O discípulo ele está seguindo o caminho do seu mestre. Assim como Cristo foi rejeitado, lançado para fora, ainda assim venceu a morte. Paulo, irmãos, estava experimentando em seu próprio corpo o que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele vai falar sobre isso depois. O que Paulo faz depois disso? Ele não foge em pânico. Ele não abandona a missão. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. A missão continua. O sofrimento não parou, aqueles irmãos. Ainda tinha muita coisa para fazer. E esse episódio, irmãos, nos ensina que o avanço do reino, desse Deus soberano e gracioso, ele também se manifesta na fidelidade de seus servos. A mesma cidade que tentou adorá-los, tentou matá-los. Mas nenhuma dessas coisas define Paulo. Sua identidade não vem do aplauso nem da perseguição, mas ela vem do chamado de Deus. Portanto, meus irmãos, perseverar é continuar porque Deus sustenta. Perseverar é continuar porque Deus sustenta. Paulo permanece em pé porque o Senhor ainda tinha propósito na vida daquele homem. A missão segue porque pertence a Deus e Deus não falha. Algumas aplicações, amém, meu irmão? Algumas aplicações por nós. Não dorme não, fica comigo, está acabando. Não haja por emoção. A multidão de Listra revela que aplausos e perseguição podem vir das mesmas bocas. O evangelho não é verdadeiro quando é aceito, nem falso quando é rejeitado. Ele é verdadeiro porque procede de Deus. Quem serve Cristo precisa aprender a permanecer firme, tanto quando é exaltado quanto é atacado, humilhado. Por isso, não haja por emoção. Segundo, seja moldado pela palavra e não pelas experiências. A mesma multidão que tentou adorar Paulo participou de seu apedrejamento. Olha que coisa. Isso revela que experiências não substituem arrependimento. Onde não há conversão, há apenas entusiasmo. A igreja precisa discernir entre comoção e transformação. Lembrando que fé salvadora não se mede por reação, mas por perseverança. Terceiro, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Paulo não foi apedrejado por erro, por imprudência, nem por arrogância. Paulo foi apedrejado por falar a verdade. O texto nos confronta com uma realidade que muitas vezes evitamos. Seguir a Cristo inclui o custo do sofrimento. O evangelho que promete apenas conforto não é evangelho, irmãos. Deus não livrou Paulo das pedras, mas o sustentou através delas. As pedras no caminho, irmãos, são oportunidades de vermos o agir de Deus. Deus preserva seus servos na missão. Quarto, Paulo foi dado como morto, mas Deus o levantou. Isso nos ensina que a vida do servo está nas mãos soberanas do Senhor. Nem a idolatria, nem a violência podem interromper o plano de Deus. A segurança do cristão está na certeza de que Deus governa cada etapa de sua missão. Deus conhece seus e os meus dias. Ninguém morre de véspera. Quinto, viva por graça e proclame a graça. Paulo se levanta e segue a viagem porque é sustentado pela graça. A perseverança cristã é dependência. Continuamos porque Deus nos sustenta. A missão avança por causa da fidelidade do Senhor, que usa seus servos imperfeitos. Eu e você. Sexto e último, siga e persiga o caminho de Cristo. Paulo é rejeitado, lançado para fora da cidade e considerado morto, assim como seu Senhor. O discipulado bíblico, irmãos, inclui conformidade com Cristo, não apenas em glória, mas também em sofrimento. A cruz precede a ressurreição. A missão é um caminho de fidelidade até o fim.
E o que nós faremos agora, meus irmãos? O texto nos convida a olhar para dentro e decidir como responderemos ao chamado de Deus. O evangelho que ouvimos hoje expõe ídolos, demandas falsas, seguranças e nos chama a abandonar coisas vãs para nos voltarmos ao Deus vivo. Espero, irmãos, que nós saímos daqui diferentes. A única questão é se nós sairemos arrependidos ou apenas impressionados. Ou, quem sabe, indiferentes. Talvez alguns de nós precisem reconhecer que têm buscado mais aprovação das pessoas do que a glória de Deus. Quando somos elogiados, não nos alegramos. Quando somos confrontados ou rejeitados, desanimamos. Mas o texto nos chama a realinhar o coração. A fidelidade ao Evangelho deve ser regulada pela verdade de Deus que está descrita na sua palavra. Outras vezes, irmãos, nós precisamos discernir se sua fé é baseada em arrependimento. Por quê? O coração se emociona, irmãos, mas não se rende a Deus. Nossa fé tem produzido perseverança ou apenas um entusiasmo passageiro, meus irmãos? Ou talvez existam aqueles que precisam parar e lembrar que seguir a Cristo não é um caminho confortável, mas ainda assim é um caminho seguro. Quem diga, John Bunyan, o peregrino. Seguro não porque evita pedras, mas porque está nas mãos do Deus soberano. Talvez o Senhor esteja nos chamando hoje, irmãos, a continuar fiéis, onde temos pensado em desistir. Esse chamado provavelmente nos leve a abandonar coisas vãs. Ídolos modernos não têm templos de pedras, mas ocupam o coração. Confiar em si mesmo, busca por reconhecimento, medo da rejeição, apego ao conforto, tudo isso precisa ser deixado aos pés do Deus vivo. O texto nos convida a ajustes e uma reorientação profunda na vida, irmãos. E esse é o momento de se perguntar: o que eu preciso deixar? Que coisas você precisa deixar? O que eu preciso retomar? Parei, mas é hora de retomar. Onde eu deixei de ser fiel? Que passo o Senhor está exigindo de mim? O mesmo Deus que chamou aquele paralítico a se levantar, irmãos, continua chamando hoje. O mesmo Deus que sustentou Paulo continua sustentando sua igreja hoje. A questão não é se Deus é fiel, Ele é fiel. A questão é como responderemos a essa fidelidade. Irmãos, a minha expectativa para mim e para você é que o Espírito Santo nos conceda não apenas entendimento, mas obediência. E que Ele nos leve a um arrependimento, não apenas a admiração, mas uma transformação. E que saiamos daqui não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, vivendo para a glória de Deus e de um Deus vivo. Amém?